ler bem rápido, tá certo que o texto é bem longo. Estão comigo, gente? Posso começar? Então tá aí, né? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou a ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-lo? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensa de uvas? Contudo ele perguntou: qual o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã nós comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para me cortar a cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ter ainda esperança no Senhor, em Deus? Capítulo 7 diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava apoiando disse ao homem: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será isso possível acontecer? Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos, diga comigo, 4 leprosos, junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, nós morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também, nós iremos morrer. Vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, nós morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram nas imediações do acampamento, viram que não havia ninguém lá, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, e de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e disseram: entramos no acampamento do arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns dos homens apanhem 5 dos nossos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda esta multidão condenada.
Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Você dá glória a Deus pela palavra do Senhor, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O título da mensagem de hoje é De um Dia para o Outro. Você pode responder comigo? De um dia para o outro. O Deus que tem poder de mudar a nossa sorte de um dia para o outro. Se essa história não fosse registrada e alguém contasse para você, ninguém iria acreditar. Gente, eu imagino que deu para você entender bem a história. Ela é autoexplicativa. Você percebeu, eles estavam cercados, e aí, por muito tempo, eles nem entravam, nem saíam, não podiam fazer nada, então começaram a passar fome, ao ponto de pessoas começaram a comer pessoas. Você viu a história? 2 mulheres, uma mata o filho, come o outro, confusão. Gente, um caos. O pessoal comprava cabeça de jumento para comer, esterco de passarinho, prata, pagavam alto. Gente, e aí você começa a perceber uma coisa. Quando eu olho para essa história e eu percebo o Deus que muda uma realidade de um dia para o outro, esse mesmo Deus é real e vivo, e hoje você está aqui, eu não sei como você chegou. Você pode abrir a sua boca e dizer o seguinte: rapaz, pastor, a minha história é complicada. Meu irmão, pior do que essa não é não. Ei, você está dizendo que a sua vida é difícil, pastor, estou passando por um problema. Pior do que essa não é. Ei, você está passando dificuldade, pior do que essa não é. Gente, quantas vezes a gente chega num problema nosso e diz assim: o meu problema é pior. Gente, quando a gente olha para essa história, a gente vai dizer assim: essa história é pior. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, essa história está escrita, sabe para quê? Para que eu e você, a gente hoje, nessa noite, saiba de uma coisa: o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que vai fazer hoje na minha vida e na sua vida. De um dia para o outro vai mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Agora, algumas coisas a gente precisa aprender com essa história. A primeira coisa que eu aprendo com essa história é que toda crise é uma oportunidade de crescimento. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Gente, a gente precisa crer que Deus quer ensinar para a gente. Qualquer situação da minha vida e na sua vida, Deus quer ensinar a gente. Mas a gente precisa entender que uma crise, ela não se estabelece de uma hora para o outra. A gente vai perceber que essa crise, essa situação aconteceu, e o rei aqui, rei de Israel, se chamava Jorão. Jorão era filho de Acabe e de Jezabel. Jezabel era o próprio Satanás vestido de saia. A mulher era terrível. Gente, Acabe, pior ainda. Jorão faz pior do que o seu pai, do que a sua mãe. E aí, interessante, gente, sabe o que é que eu aprendo dessa história? Eu aprendo dessa história, olha o que é que ele diz em 2 Reis 6,33. Essa desgraça vem do Senhor. Por que eu devo ainda ter esperança no Senhor? E aí eu quero que você vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Provérbios 19, versículo 3. Ele diz assim: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Na tradução da minha Bíblia diz o seguinte: o homem, gente, na tradução nordestina, ok? Posso trazer uma nordestina?
tradução nordestina na linguagem de hoje. O homem faz as suas besteiras e aí vai culpar Deus. É isso que diz aqui. O homem faz as suas besteiras e vai o quê? Culpar Deus. Ei, toda oportunidade na minha vida, toda crise na minha vida é uma oportunidade de crescer, mas eu só vou crescer quando eu olhar e deixar de botar culpa para Deus e dizer o seguinte, sabe do negócio? Eu entrei nessa confusão, Deus tem misericórdia da minha vida, porque eu entrei nisso, porque eu tomei algumas decisões erradas da minha vida, consequências erradas da minha vida, essa crise não se estabeleceu na minha vida de uma hora para outra, não foi um tsunami que aconteceu de uma hora para outra, um terremoto que aconteceu de uma hora para outra. Ei, se você quer aprender de Deus, se você quer ver Deus fazer um milagre na sua vida, é hora de você começar a assumir a sua responsabilidade e dizer o seguinte, Senhor, ó Deus, eu entrei nesse problema, eu estou numa enrascada, Senhor meu Deus, eu estou com um problema grande, mas eu creio, Senhor Pai, eu quero me arrepender, eu quero aprender do Senhor, porque eu acredito que o Senhor pode mudar a minha sorte de um dia para o outro. Senhor, o Senhor pode. Querido, você, nós precisamos aprender a fazer uma oração. Eu vou dizer para você a oração que eu faço para Deus. Eu digo assim, Deus, não precisa bater não, diz logo o que é que eu estou fazendo de errado. Já pensou se a gente faz essa oração todo dia? Deus, não precisa me castigar não. É? Vamos pensar aqui. Eu não acredito nesse Deus que castiga. Eu acredito num Deus que diz assim, você que faz as suas escolhas. Eu estou aqui para lhe ajudar. Então, gente, se eu quero aprender com as crises ou com os problemas da minha vida, a primeira coisa que eu tenho que admitir, Deus, eu entrei nessa enroscada, mas eu me arrependo hoje, eu quero aprender, Senhor, meu Deus, do Senhor eu me arrependo. Gente, prefira aprender logo do que continuar apanhando mais. O problema que aconteceu com Samaria era pecado puro do rei Jorão. Eu gosto quando o apóstolo Paulo disse o seguinte, o salário do pecado é morte, o salário do pecado é morte. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo abra os seus olhos e você possa deixar ele entrar no teu espírito, no teu coração e arrancar tudo aquilo que Deus não se agrada, querido, porque se tem uma coisa que tem nos levado à crise, que tem nos levado a erro em cima de erros contínuos, é pecado no nosso coração. Enquanto a gente não se arrepender, gente, nós vamos continuar nas mesmas coisas, mas no nome do Senhor Jesus, você está no lugar perfeito, você está no lugar ótimo, você está no lugar excelente. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e nós iremos sair daqui com a nossa vida mudada, porque nós iremos nos arrepender e vermos Deus mudar a nossa sorte de um dia para o outro, amém? Segunda coisa que eu aprendo nessa história, que Deus não é gente não, gente. Deus, diga comigo, Deus não é gente não, gente. Olha o que o texto diz, 1 Reis 7:1, você pode ir comigo, 1 Reis 7:1, leia aí. 1 Reis 7:1 diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do quê? 1 Reis 7:1, é isso mesmo? Gente, 2 Reis, desculpe Gabriel. 2 Reis 7:1, 2 Reis 7:1. Então, Eliseu respondeu, ouçam a palavra, o que, gente? Do Senhor. Assim diz quem? Senhor. Ouçam a palavra de quem, gente? Senhor. Assim diz Senhor. Deus diz, gente. Deus falou, disse assim, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Lucas capítulo 1, versículo 37, eu quero que todo mundo, nós vamos dizer isso, todo mundo, nós vamos ler junto esse texto, Lucas 1, 37. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Porque para Deus, o que mais uma vez, gente? Ei, diz o teu problema, diz para ele, porque para Deus. Diz para ele, porque para
sua enfermidade, porque para Deus nada é impossível. O problema nosso, gente, é porque como nós somos seres humanos, nós comparamos Deus como gente. Deus não é gente, não. Deus não é gente. A gente precisa entender o Deus que fez do nada todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, de um dia para o outro Ele vai mudar a tua sorte. De um dia para o outro Ele vai mudar. De um dia para o outro Ele tem poder de fazer. Primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus não é gente, não. Tudo é possível para Deus, gente. Nada é impossível. Diga comigo, nada. Mais uma vez, gente. Mais uma vez. Nada é impossível. Ei, numa situação que a dúvida bater na sua porta, faça duas coisas. Oi, dúvida. Obrigado, dúvida. Tchau. Vamos lá? Mais uma vez. Chega, ei, oi, dúvida. Ok, obrigado, viu? Tchau, vai, sai, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Terceira coisa que eu aprendo com essa história, é que tem poder quem age. Aí eu estou pegando emprestado as palavras do Paulo, não é do apóstolo Paulo não, né? É do Paulo Vieira, nosso querido irmão aqui, certo? Tem poder quem? Diga comigo, tem poder quem? Gente, tem poder quem age. Nessa história diz assim, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. 2 Reis 7, 3 e 4. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, nós morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui também, nós morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, o que, gente? Nós já morreremos. Mas ficar aqui parado, a gente não vai ficar. Agora escute aqui, gente. Escute aqui. Sabe por que muitas vezes a gente não toma a iniciativa, não dá o primeiro passo, não age? Porque a tua dor ainda não foi suficiente para fazer você sair do seu lugar. Tinha um senhor, conta uma história, né? O meu amigo Nirto contou para mim. Um senhor que tinha um cachorro. E aí ele estava num posto de gasolina, e ele era dono daquele posto de gasolina. Chegou uma pessoa para botar gasolina, e ele tinha um cachorro. E o cachorro latindo, aquele cara botando gasolina e incomodado com aquele, e o velhinho lá, ele disse: esse cachorro é seu? É. Mas ele não para de latir, não? Ele disse: para não. Por quê? Não, porque ele está deitado em cima de um prego, mas a dor dele ainda não é suficiente para ele se mover. Porque no dia que ele entender, no dia que essa dor incomodar mesmo, ele vai sair do lugar. Por isso que ele fica latindo. Ei, quem sabe você não é cachorro e está latindo não, mas está murmurando, está falando mal, está reclamando de todo mundo e não sai no lugar. Sabe por quê? Porque a tua dor ainda não está te incomodando. Ei, eu não vou pedir para a tua dor aumentar. Eu não vou pedir isso, não é necessário. Você pode começar a entender uma coisa: aquilo que você tolera. Sabe por que você não muda? Porque aquilo que você tolera,
aquilo que nós toleramos, nós não mudamos, gente. Aquilo que a gente se acostuma, a gente não muda. Deixa eu te falar, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a incomodar no teu coração. Ei, a situação que você está passando, a crise que você está passando, ei, não é preciso vir mais dor. Todo mundo está percebendo, todo mundo está falando que você está gritando, que você está murmurando, só você que não está vendo. Ei, o que você precisa fazer hoje, dá o primeiro passo. O que você precisa fazer, ei, o que é que você precisa decidir hoje? Escute a voz do Espírito Santo falando no seu coração. O que você precisa decidir hoje que vai mudar toda a tua história. O que você precisa decidir hoje que vai mudar toda a tua vida, e não somente a tua vida e a tua sorte, mas a sorte de todas as pessoas que estão ao teu redor. Entendeu? O que é que você precisa mudar hoje? Gente, aqueles leprosos disseram o seguinte: se a gente vai morrer, então a gente vai fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, mas ficar parado não. Ficar parado não. Mais uma vez, o que é que você sabe? Gente, isso é muito sério. O que é que você sabe que precisa hoje sair daqui? Sabe de uma coisa? Eu preciso resolver isso na minha vida, e eu não vou deixar na gaveta. Eu não posso mais viver desse jeito. Eu vou resolver isso. Eu vou tomar uma atitude na minha vida. Eu vou tomar uma postura na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: se aconteceu, se essa história está escrita, é porque Deus está querendo falar comigo e para você. Uma atitude na minha vida e na sua vida, Deus pode mudar a minha sorte e a sua sorte de um dia para o outro. Deus pode, diga comigo, Deus pode. Deus pode mudar a nossa sorte de um dia para o outro, quando a gente tomar postura, tomar uma decisão e agir, e agir. Agora, interessante que eu vejo nessa história é que quando nós agimos, Deus já agiu bem antes de nós. Ele só está esperando um passo de fé. Gente, Ele só está esperando uma atitude nossa. Deus só está de olho no meu coração e no seu coração, dizendo assim: eu quero ver, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando. E quando você toma a atitude assim, já está feito, 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 já está feito. Gente, quando a gente vê na história um passo de fé, quem sabe esse é o grande segredo, gente, das grandes conquistas. Mais uma vez, um passo de fé. Um passo de fé. Quem sabe esse foi o segredo de Abraão quando saiu da sua casa. Deixa a sua casa, seus parentes, seus amigos, vem para uma terra que eu te mostrarei. Um passo, ele disse: eu vou crer no Deus que sustenta a minha vida. Gente, Moisés, um cajado que ele pegou na mão, atitude de Moisés, você vai ver atitudes de fé. Gente, José, ele seguiu firme, confiando nos sonhos de Deus para a vida dele. Elias, o pessoal do louvor pode vir. Elias, quando desafiou sozinho todos os falsos profetas de Baal. Gente, Davi, quando apanhou as 5 pedras ali contra aquele gigante, um passo de fé, um passo de fé. Daniel na cova dos leões, um passo de fé. Gente, os 3 jovens na fornalha. Qual é o passo de fé que você precisa tomar hoje? E deixa eu te falar uma coisa: a partir do momento que você fizer isso, você vai perceber que Deus já fez a mudança. Deus já estava lá na frente. Deus só estava esperando você tomar uma atitude de fé. Ah, querido, a gente precisa tomar uma atitude, mas a gente precisa crer que quando a gente toma essa atitude em fé, na palavra, na obediência, naquilo que Deus tem, na direção do Espírito, naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nas verdades de Deus, nos princípios de Deus, a gente vai perceber que Deus
já fez, já tinha feito toda a história. Ei, gente, quando aqueles leprosos chegaram ali, os leprosos chegaram naquele lugar, eu não acredito, peraí, foram na primeira tenda, comeram, tiraram, saíram escondidos, voltaram, vamos ver de novo. E eles perceberam uma coisa: Deus já tinha feito. Deus já tinha feito. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que é que Deus tem poder de mudar a minha vida e a sua vida, de mudar a minha sorte e a sua sorte, de mudar a minha situação e a sua situação de um dia para o outro? Porque Ele já está no meu futuro e no seu futuro, meu irmão. Ele já está lá na frente, Ele já está lá na frente. Quem sabe também que o meu passo de fé é simplesmente descansar em Deus e saber que Deus vai fazer a obra. Querido, que Deus está te pedindo para mim, Deus está pedindo para mim e para você hoje. Ele diz assim: ei, eu sou o Deus que é capaz de mudar a sorte de um dia para o outro.